Bem-vindos. Você consegue abstrair? Você sabe o que é uma abstração? Vamos usar um exemplo muito simples que a maioria das pessoas consegue fazer. É tão simples e tão corriqueiro que a gente nem percebe que é uma abstração. Por exemplo, você gosta de maçãs? Ou você gosta de laranja? Ou você gosta de morango? Você gosta de frutas? Frutas é uma abstração. Você engloba em frutas todas essas variações. Laranjas, maçãs, peras, e assim por diante. Tudo que é fruta está ali. Então você abstrai. A capacidade de abstrair, ela vai se desenvolvendo no ser humano. Boa parte da população mundial hoje não tem essa habilidade desenvolvida dentro de um nível assim que a gente possa dizer que é importante, que é significativo. As pessoas estão muito inconscientes ainda. E para a abstração é preciso um pouco mais de consciência. Muitas pessoas fazem isso de uma forma excelente, sem nenhuma consciência. Mas faz parte do aprendizado. Parece contraditório, mas não é. Mas a abstração é importante. A abstração a gente se distancia, né? Você sai da árvore e você vê a floresta. Você sai da laranja e você vê as frutas. E na abstração a gente cataloga, a gente classifica, a gente usa inúmeros meios mentais para observar alguma coisa, para pensar sobre alguma coisa. E na abstração nós podemos fazer essa questão de olhar para dentro da gente mesmo. Uma recursividade de olhar para dentro, para eu mesmo. E aí a gente observa algumas coisas interessantes. Mas primeiro, a gente tem que observar se nós temos e como está a nossa capacidade de abstração. Isso pode ser treinado, isso pode ser desenvolvido. Certo? Essa é uma capacidade humana que é relegada um pouquinho, porque não é uma coisa assim que seja tão impactante, né? A gente trabalha, e o nosso trabalho é repetitivo, e é a mesma coisa, a gente entra naquele ritmo, fazer sempre a mesma coisa, nos condicionamos, nos prendemos, nos enchemos de crenças, de seguranças e continuamos. E acabamos não aproveitando, não desenvolvendo essa questão da abstração. Usamos inconscientemente, sem saber o que é uma abstração. Mas às vezes a gente precisa usar isto e colocar isso em prática de uma maneira lúcida, consciente, coerente, que é no caso do autoconhecimento. Quando você olha para você mesmo, você precisa se abstrair um pouco, você precisa sair principalmente do corpo, se afastar um pouco para olhar, que não é o seu corpo, o único corpo, que não é você a única pessoa, você muitas vezes não significa muito. E quando a gente começa a abstrair, a gente começa a pensar, surgem essas questões. Puxa, será que eu sou significante? Não gostei de ser insignificante. Eu preciso ser significante, preciso ser importante. Eu sou eu, ué. Né? E aí a gente não gosta. E aí a gente para de abstrair e volta para o caminho normal, para a vidinha básica. Voltamos para o básico. Porque a abstração permite isso, principalmente quando ela é usada com a gente mesmo. Então esse distanciar-se é importante, é útil. E quando voltado para dentro, traz muito conhecimento. Mas é preciso, né? Para você poder abstrair, você precisa também estudar e se embasar. Mas são coisas que estão interligadas. Você começa a abstrair algumas coisas e você começa a buscar meios para manifestar aquilo, para pensar naquilo de uma maneira correta. E aí você consegue avançar. E se desenvolver, evidentemente. Então, olhando para dentro, abstraindo de você mesmo, você consegue se afastar um pouquinho, né? Sentar comodamente, tranquilamente numa cadeira e iniciar um processo de abstração de si mesmo. Soltar primeiro o entorno, porque nós achamos que nós somos esse entorno. Eu sou o meu carro, eu sou o meu celular, eu sou a minha roupa, eu sou isso. A gente solta, puxa, eu sou só meu corpo físico. E não é um grande corpo físico. A gente começa a observar. Legal.
ser que eu sou só o meu corpo físico? Se eu parar sentadinho, quietinho ali, eu não consigo continuar pensando, ponderando, abstraindo? Se eu perder um braço, uma perna, metade do corpo, eu não vou ser eu mesmo ainda? Continuarei a ser eu mesmo. Então, eu não sou esse corpo. Eu sou alguma coisa que está usando esse corpo para se manifestar, para aprender, para experimentar, para se divertir. Diversão fantástica. Então eu consigo abstrair um pouquinho e me afastar do corpo. Eu posso até pensar, será que se eu trocasse de corpo, eu seria eu mesmo ainda? Sim, você seria exatamente o mesmo. Você teria algumas facilidades, né? Se você fosse mais bonito, mais forte, mais alto, mais musculoso, mais sarado, ou mais sarada, mais bundudinha, mais tutudinha, né? Loira, olhos azuis, você teria alguns atributos que facilitariam algumas coisas. Mas se você fosse cego, por exemplo, você já teria muitas dificuldades. Então, se a gente tivesse um outro corpo com outras qualidades, boas ou ruins, a gente teria que se adaptar, né, para usá-las. Mas ainda assim, lá dentro, seria você. Exatamente igual. Usando melhor ou pior aquele novo corpo. Ou alguma alteração no seu próprio corpo. E a sua incapacidade de usar esse corpo atual vai se refletir no outro corpo. Seria a mesma coisa, você também teria dificuldades com ele. Mesmo que ele fosse tudo de bom, você teria dificuldades. Você iria repetir os mesmos padrões, as mesmas ideias, as mesmas crenças. E aquele corpo talvez não se adaptasse muito bem. Mas ainda assim seria você. Então mudar de corpo não altera você. Você continua. Você está ali. Conseguimos abstrair, então, que não é o corpo que nos define. Depois do corpo, nós temos a personalidade. A personalidade é muito interessante, né? Muito interessante. A personalidade é uma das minhas brigas atuais. A personalidade é aquilo que você desenvolve a cada vidinha. A sua consciência chega lá, vamos criar uma nova vidinha. Legal. Aí ela vai lá, pega 3 ou 4 do cartel de vidinhas dela que estão disponíveis, pensa um pouquinho de coisa de cada uma, junta, escolhe pai e mãe, faz o pacotinho e manda e você nasce. Com as características genéticas e com as características energéticas. E aí você inicia, né, essa formação de uma nova personalidade, que vai interagir com o mundo de uma maneira diferente, que vai sentir as coisas de uma maneira diferente, que vai perceber as coisas de uma maneira diferente, vai falar diferente, vai se movimentar diferente. Então você forma uma personalidade, com condicionamentos, ideias, pensamentos, tudo. Mas você é essa personalidade? Você consegue chegar nesse ponto de abstrair a coisa até um momento que você consegue observar a sua personalidade em ação? E você percebe o que você consegue mudar na personalidade e o que você não consegue mudar na personalidade. Isso é muito interessante. Muito interessante. Porque tem coisas na sua personalidade que não mudam, não adianta. Se você não estiver ali, ó, firme, o tempo todo monitorando, aquilo vem à tona. Seja uma forma de falar, seja o que você quer comer, seja quem você quer ter, seja o que você quer fazer. A sua personalidade é algo muito forte, muito intenso. Cada vez que se cria uma personalidade, aquilo tem um impacto assim, muito grande na realidade. Mas você consegue abstrair ela. Perceber que você não é a personalidade.
Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. E a personalidade se mistura muito com o ego, né? Se mistura muito com a mente, com os pensamentos que eu tenho, com as ideias que eu tenho da realidade, os desejos, o que eu quero fazer. Eu, né? Eu, personalidade. Eu, ego. Eu, mente. É possível abstrair isso? É possível. Com treino, com persistência, com desenvolvimento da capacidade de abstrair, com conhecimentos, porque você tem que conhecer um pouco o que é o corpo físico, o que é, né, as emoções, o que é a mente, o que é a personalidade, quais as maneiras de classificar a personalidade. Essa visão que eu trouxe, que a mônada, né, que a consciência cria as vidinhas com essa herança genética, essa herança energética. Essa é uma visão, você tem que estudar, entender isso. Tem uns vídeos falando sobre isso, tem um vídeo do mestre de Rose muito interessante no blog sobre essa questão, uma visão do Vedanta, né, dessa estrutura que a nossa mônada usa. Mas as vidinhas são ideias minhas, ideias mirabolantes. Então, você consegue, experimente tentar abstrair essas coisas todas e perceber que vai ficar algo em você que não é personalidade. Muitos não chegam nesse ponto. Muitos estão tão imersos na vidinha, estão tão grudados nessa vidinha, que não conseguem soltar dela nem em pensamento, nem em encontrar teorias que falem disso, né, e aceitar e compreender as teorias, quanto mais se abstrair para se perceber. Mas isso não é demérito, isso não é um grande problema, isso é apenas uma falta de foco nessa atividade. Qualquer pessoa hoje que começar um processo de autoconhecimento, que começar a treinar suas habilidades mentais para isso, chega nesse ponto. É uma capacidade humana. E isso é fantástico, fantástico. Está disponível para todos. Agora, nem todos vão achar utilidade para isso. Alguns vão estar tão imersos nesse sonho, tão agarrados à vidinha e às diversões que a vidinha traz, que não conseguem chegar nessa diversão de um nível um pouco mais abstrato. Mas ainda assim, mesmo sendo uma coisa mais profunda, real. Porque muitos vão dizer que não. Isso não existe. Que isso é a criação do cérebro, blá, 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 blá. Esse papo que a ciência é isso, que a ciência é aquilo, que a ciência não sei o quê. A gente respeita, entendo, e não debato, e não entra em conflito, e não entra em confusão, e não vou convencer ninguém. Isso é uma experiência pessoal de cada um. Mas é muito... Vamos dizer que por um lado é muito gostoso, por um lado é muito instigante, mas por outro é chato, muito chato, muito chato. Eu vejo a minha personalidade, eu vejo coisas que eu faço, eu vejo coisas que eu tenho necessidade, coisas que eu desejo, coisas que eu gostaria de ter feito ou de fazer, maneira como eu sou, e eu acho isso de uma chatice imensa, porque fica repetindo o tempo todo. E no início, como eu falo em outro vídeo do Despertar, você estar atento, você está se policiando o tempo todo para não repetir, para não repetir, para não repetir, é algo extremamente cansativo, extremamente desgastante você estar consciente disso. Mas só a partir do momento que você começa a ter consciência disso, observar isso, sem querer mudar isso, é que você consegue energia suficiente, consciência suficiente para entender isso e para se afastar disso, para conseguir abstrair. É um processo como tantos outros. Treino, perseverança, dedicação, e chegamos lá. Experimente. Experimente para ver até onde você consegue chegar nesse eu. E tem um texto do Ken Wilber no livro, até eu passei aqui no outro vídeo, eu li no livro, que ele relata sobre essa questão desse eu que está lá no fundo, que é sempre o mesmo.
que é sempre o mesmo. Né? E ele diz muito propriamente que sempre existiu e que sempre existirá. Não importa o corpo, não importa a personalidade. Ali no fundo, sempre existirá. E o interessante que ele fala, e perturbador, é que esse eu que está aqui dentro é o mesmo eu que está aí dentro. É o mesmo eu em tudo, olhando para a realidade de bilhões de formas diferentes, sentindo a realidade de milhões de formas diferentes. Perturbador isso, né? Gratidão.